RCV Notícias. Já temos 13 horas em Cabo Verde. As notícias no Jornal da Tarde. Abrimos com os títulos. Boa tarde. Inspeção feita apenas 5% do total dos produtos importados através do Porto da Praia nos meses de março e abril aponta para subfaturação na ordem dos 62 mil contos e perda de impostos de mais de 30 mil contos. Pontinha de janela em Santo Antão com cara nova após inauguração da primeira fase de requalificação urbana e ambiental da localidade. O Ministério da Cultura desmente soca e diz que nada deve à organização. Avistamento de uma orca conhecida por baleia assassina na Ilha do Sal preocupa pescadores. Queda de avião Boeing da Air India provoca mais de 200 de mortos. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição e apresentação do Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Uma inspeção do Serviço Antifraude da Direção Nacional das Receitas do Estado foi levada a cabo no Porto da Praia durante 3 semanas, de 4 a 26 de abril passado, após denúncias dos operadores através da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento. A inspeção, que durou cerca de 3 semanas, aponta, entre outros aspectos, para a subfaturação dos produtos em quase 62 mil contos, quando comparado o valor declarado dos produtos e o valor real após a fiscalização. Em consequência, o relatório aponta por uma perda de impostos por parte do Estado em mais de 30 mil contos, quando comparados os direitos aduaneiros declarados e o real valor que deveria ser pago. O relatório aponta ainda para a análise de um total de 12 processos que obrigou à inspeção de 24 contentores, na sua maioria provenientes da China, representando 16,67% do total. A diferença entre o valor declarado e reconhecido é, a segundo a equipa de inspeção, extremamente significativa. Os operadores económicos declararam em média apenas 33,74% do valor total reconhecido, o que pode indiciar subfaturação intencional, omissão e informações incompletas nas declarações. Também houve uma diferença substancial entre os valores calculados e reconhecidos dos direitos e demais imposições na ordem de 68%, ou seja, os operadores económicos pagariam apenas 32% do que deveriam pagar. Salta à vista, após a leitura do relatório, que as inspeções físicas incidiram sobre apenas 5% do total das importações realizadas entre os meses de março e abril de 2025 através do Porto da Praia. O assunto foi abordado esta manhã no Parlamento durante o debate com o vice-primeiro-ministro, que é também ministro das Finanças, Olavo Correia. O José António dos Reis está no Parlamento, acompanhou tudo. José António, boa tarde, conta-nos. A renovar os votos de muito boa tarde, Anatólio Lima e aos estimados ouvintes da RCV, dizer que o tema, portanto, esse tema também marcou a sessão no período da manhã e foi levantar essa preocupação pelo deputado João do Carmo. João do Carmo, que deu conta então desse resultado, segundo esse parlamentar, a auditoria revela que o Estado não conseguiu cobrar mais de 61 mil contos em 3 semanas. Deixa de faturar 66% no período de 3 semanas. Se extrapolarmos este período ao longo do ano e ao longo do tempo que vocês estão no governo, estamos a falar de milhões de contos que o governo deixa de faturar por incapacidade nos serviços que o Sr. Ministro tutela. Claramente é uma incapacidade do seu Ministério na resolução de um problema do interesse de todos os cabo-verdianos, e temos um vice-primeiro-ministro, temos um ministro das Finanças que faz poesia no Parlamento. E em resposta, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças rebateu as críticas do deputado do PAICV, explicando que o serviço antifraude é um serviço interno do Ministério das Finanças e questiona como é que o deputado teve acesso a um documento interno. Olavo Correia defendeu ainda que a eficiência da máquina tributária na cobrança de impostos. Não foi ninguém que veio trazer essa informação. É a equipa interna, da orgânica interna do Ministério, que fez o trabalho e que rejeitou e que estamos a trabalhar para aumentarmos a nossa capacidade de cobrança. Mas nós quase que duplicamos a nossa capacidade de cobrança de impostos em 10 anos. Isso graças a uma eficiência enorme da nossa máquina tributária. De todos aqueles que trabalham na administração tributária, mas também das reformas que empreendemos, sobretudo ao nível do digital, da desmaterialização e da digitalização. São apenas 12 empresas que estão no canal vermelho, que são empresas que estão já identificadas como empresas de risco. Quando chegam as mercadorias,
Aí vamos com toda a máquina para verificar, para evitar que haja fraude. Esse é o que está ali. O deputado não entendeu nada daquilo que aí está. Ainda neste debate foi levantada a questão também dos transportes, com acusações da oposição e por parte do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia e o Governo a defender a eficiência e a melhoria do setor nesta altura. Sobre os relatórios do Fundo do Turismo e Ambiente, o Vice-Primeiro-Ministro deu conta aos parlamentares de que já foi encaminhado ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral da República. E a OCID questionou o que considera de burocracia e centralização nos serviços alfandegários, com prejuízos para a ilha de São Vicente, na voz da deputada Zilda Oliveira. Por exemplo, diz-se que antes levavam 2 dias para obter um TCE. Atualmente dura mais de uma semana. Também perguntar a dificuldade, aliás, trazer a dificuldade que têm tido relativamente à restituição dos valores após despacho de isenção. Dizem que desde que se criou o DUC têm tido imensas dificuldades em conseguir a restituição do valor pago. E ainda dizer que as alfândegas em São Vicente estão com déficit de pessoal. No ano passado, por exemplo, saíram 3 técnicos e não entrou nenhum. E o Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, que suporta o Executivo, defendeu várias críticas em relação ao Governo e particularmente o relatório que o PAICV trouxe à Casa Parlamentar sobre o resultado da inspeção feita. Celso Ribeiro, líder do Grupo Parlamentar do MPD, defende que a oposição está a levantar suspeição para tentar tirar dividendo político. Onde que vai? Ninguém quer saber. Mas, no entanto, é esse mesmo grupo ali que se preocupado com a transparência, que se aponta dedo com um único propósito, não se está por cima da campanha eleitoral, pensa falar, não se tudo nós é igual. Nada mais falso. Não tem ali um governo transparente. E para falar, mas é suspeição que essa levanta relativamente à alfândega, para terminar realmente, para falar, mas isso, para concorrer com o seu vice-primeiro-ministro, demonstra uma falta de conhecimento, sim. Porque não sabe qual que é a estrutura do nosso tecido empresarial. Não tem poucas grandes empresas. Basta cumprir para acontecer o que acontece. Portanto, nada mais falso. Anatólio, o debate com o Vice-Primeiro-Ministro na parte de manhã decorreu em torno deste resultado do relatório da inspeção feita pelo Serviço Antifraude do Ministério das Finanças e também gerou um pouco em torno da questão da relação governo-município e dos transportes. E em relação ao debate sobre estes outros temas, o amigo ouvinte poderá acompanhar noutros serviços informativos da Rádio de Cabo Verde aquilo que aconteceu no Parlamento, tendo em conta o adiantado da hora e o momento em que os debates aconteceram. Não nos é possível neste jornal termos a síntese daquilo que aconteceu. E em relação à inspeção do Serviço Antifraude da Direção Nacional das Receitas do Estado, o relatório deixa também um conjunto de recomendações. O documento que, pelo que o Ministro das Finanças disse, é um documento interno, só que já está a circular nas redes sociais. O Primeiro-Ministro José Luís Correia e Silva presidiu ontem em Santo Antão ao ato de inauguração da primeira fase da requalificação urbana e ambiental da Pontinha de Janela. A obra que custou cerca de 36 mil contos resulta da parceria entre o Governo e a Câmara Municipal do Paúl, conforme Arlísia Rodrigues. A zona de Pontinha de Janela está de cara nova. A obra, a muito aguardada pelos moradores, foi recebida com entusiasmo. Manuel Andrade, representante dos residentes, sublinha que esta é uma grande conquista para a comunidade e apela à colaboração de todos na sua preservação. Movimentar o lugar a nível econômico, a nível de visitantes e também quer dizer, é muito bonito, né? É muito bonito porque eu nunca tive um projeto desse tamanho ali na nossa localidade. Portanto, um apelo que eu estou a fazer é para o pessoal da comunidade preservar, porque nem toda hora que não tem um projeto do tipo implementado que todas as desenvolturas que podem dar para o futuro. O presidente da Câmara Municipal do Paúl, Adilson Fernandes, afirma que a realização desta obra, cujo investimento ronda os 36 mil contos, só foi possível graças à parceria com o Governo. Essa obra que nós te entregar hoje é concretizar de um sonho há muito acalentado para a gente dessa comunidade. Não seria possível sem o apoio,
sem a parceria estratégica com o governo de Cabo Verde. Hoje, no pedido de entregar uma obra cujo investimento é mais de 30 mil contos, ou seja, não te falar de cerca de 36 mil contos, é que foi emprego ali nessa obra, não te falar de um projeto integrado, é que tem vários eixos. E um daqueles eixos é exatamente esse que nós tentamos inaugurar. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, realça que este investimento é fundamental para impulsionar o desenvolvimento económico da localidade e melhorar a qualidade de vida da população. E hoje, na Pontinha de Janela, nos está a fazer mais um marco importante. Este projeto é um projeto que ainda não se inaugura para ser a primeira fase. Até ainda a segunda fase, até ainda a terceira fase, que é para garantir que não se cria ali algo de qualidade. Não só para a população, mas também para a atividade económica. Turismo, pessoas que também ali vêm visita, que também deixam algum rendimento ali, porque é importante. E faz com que, no final do dia, não tenha mais dinheiro para circular. E mais dinheiro para circular é mais bem-estar para nós todos, e mais qualidade de vida. E não é se cria que é atrativo ali, porque é centralidades. Eu tinha vindo ali muito antes de que as obras ali começavam, e era um lugar que nós todos conhecemos. E hoje muda tudo, no acesso para o mar, na segurança por causa da iluminação. As próximas intervenções vão focar na requalificação de alguns acessos dentro da localidade e principalmente na melhoria das habitações, que é um dos maiores desafios enfrentados em Pontinha de Janela. Ainda ontem, a população de Eito, também no Conselho do Paúl, celebrou a entrega oficial da praça local, totalmente requalificada. O projeto foi desenvolvido em parceria entre a Câmara Municipal do Paúl e o Ministério do Turismo, com um investimento avaliado em cerca de 7 mil contos. A Relízia Rodrigues esteve presente, tem os detalhes. A obra, a muito aguardada, foi concluída e devolvida à comunidade, que agora passa a contar com um espaço renovado para lazer e convívio, uma intervenção que deixou os moradores visivelmente satisfeitos. É bom, até mesmo praça está a falar de uma reforma, mas eu ficar contente, a comunidade doente ficar contente, jovem tem mesmo ficar contente. E obrigado, Presidente Paúl, Primeiro-Ministro, por alegrar mais de Eito, até que fala de uma reforma de praça. Eu te agradecer a Câmara Municipal, que a praça está no município próprio, trabalho, tá? E mas a gente percebe que o braço é aberto, nós temos um bom proveito dele e ele tem que ser bem aproveitado para a comunidade do Eito. Não ficar muito contente, não ficar com o braço bonitinho e não te agradecer. Sim, que já estava bastante está bastante estrongo, já está quase da pombo. A Praça de Eito há muito carecia de obras, devido ao seu avançado estado de degradação, situação que levou o presidente da Câmara Municipal, Adilson Fernandes, a afirmar que o espaço sofreu uma grande transformação. Segundo o autarca, trata-se de um investimento de cerca de 7 mil contos. O investimento foi feito pela Câmara Municipal em parceria com o Governo, mais concretamente com o Ministério do Turismo, e que avaliou em cerca de 7 mil contos. Esse praça sofreu uma transformação grande. Não é que esse praça estava num estado avançado de degradação e a Câmara Municipal, em parceria com o Governo, une esforço e hoje não está presente já gente dele que essa infraestrutura, esse praça totalmente remodelada, totalmente requalificada. Que mais e melhores condições. O ato de inauguração foi presidido pelo primeiro-ministro de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva destaca a importância da obra destinada a servir as pessoas. Reabilitar é tão importante como construir, de raiz. Porque património tem que preservar-se. Porque essa significa, se me falar, história, tradição, identidade, ligação com a comunidade. E tudo que esse trabalho ali, ele é para servir depois das pessoas. A nós diretamente, mais jovens, menos jovens, crianças que se aliciou. As inaugurações inseridas nas festividades de Santo Antônio das Pombas e do município do Paúl continuam nesta quinta-feira, com destaque para as obras de requalificação urbana de Chã de Margarida e a eletrificação da zona de Coqueiral.
Olgo está em festa, também várias inaugurações e um relatório sobre os serviços de água referente a 2023 foi apresentado hoje na Praia, da responsabilidade da Agência Reguladora Multissetorial da Economia. A ARMA, o documento analisa vários indicadores com destaque para qualidade, o acesso, perdas e também preço. No concernente a este último ponto, o relatório reconhece que o preço da água é elevado em Cabo Verde, um fator por o qual o administrador da ARMA, Carlos Ramos, tem uma explicação. Grande parte da água produzida em Cabo Verde é pela dessalinização. A dessalinização utiliza intensivamente a energia elétrica para a sua produção. E para produzir um metro cúbico de água pela dessalinização ou um metro cúbico de um furo não é igual. O preço é extremamente tem uma diferença muito grande e isso é refletido nas tarifas. Outro indicador referido no relatório como carecendo de melhorias é o das perdas, um problema que, a ser combatido, permitiria, na opinião de Carlos Ramos, uma folga financeira às entidades gestoras. Nós temos ainda perdas, o indicador de perdas ainda continua elevado ao longo dos anos. Há melhorias para algumas entidades gestoras que estão trabalhando fortemente na redução das perdas, mas é um dos indicadores que eu digo que sim, que precisa de ser trabalhado muito, não só os reguladores, juntamente com as entidades gestoras e as políticas públicas também direcionadas para a redução das perdas, que é bastante importante trabalhar para vencer esse desafio das perdas. Este relatório sobre a água é de 2023 e só foi apresentado agora devido aos constrangimentos provocados pela Covid-19, justificar-me prometendo que, de hora em diante, todos os relatórios serão apresentados a tempo. E Cabo Verde precisa de aproximadamente 140 milhões de dólares anualmente para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas, mas a cogestão de reservas naturais por ONGs ambientais pode ter um potencial de mais de 10 milhões de dólares em receitas. Os dados saem da cerimónia de abertura do Fórum Mobilização de Recursos para a Recuperação de Ecossistemas. O evento, que reúne hoje entidades internacionais e especialistas, tem o propósito de capacitar as organizações da sociedade civil, visando a identificação de alternativas de financiamento. Um assunto a ser abordado pelo jornalista Cândido Amorim Fortes. É um assunto que fica então para o Jornal das 15 horas. Uma orca, também conhecida por baleia assassina, foi filmada nas imediações do Monte Leão e Santa Maria, na Ilha do Sal, e devido às várias reações, nomeadamente por parte de pescadores, a Rádio de Cabo Verde abordou um biólogo. Alberto Tacchodera, da Associação Biodiversidade, salienta que é algo raro, mas que deve ser encarado com normalidade, porque as orcas estão sempre perseguindo grandes cardumes, nomeadamente de atum, conforme o Moisés Évora. O autor do vídeo, Carlos Dias, adianta que a embarcação onde labora saiu para a pesca do Blue Marlin. Na hora do regresso a Santa Maria, o capitão da embarcação, que responde pelo nome de Bill, viu a orca. Ele está na barca, ele é uma coisa grande na água do bote de barca, assim. Ele falou, na cozinha de barca com um pouco de comida, ele falou para ver se para ver espiar o que está circulando na barca. Ele falou, talvez pudesse ser a orca. Me logo aquele momento assim, me ficar tipo assustado, não banho móvel, não vai fazer vídeo. Também para a proa, assim, estou mesmo que é a orca. Tipo, moda se ele olhar na proa, ele fica show na proa, está a brincar, está bem na proa, está chita, navegar show bonito ao lado do barco. Ele estava para trás, ele está bem. 15 minutos, ok, mas nós tudo está a brincar, mas depois não tive para desviar o barco um pouco mais para a terra para ele poder sair de nós trás para a mão. Quando ele estava, mas nós, tipo, nem um peixe que estava a comer. Tipo, mostra assustar que os outros peixes que estava. Não acabava de largar, não consegui apanhar um marlin. O biólogo Alberto Tachonera adianta que pontualmente têm sido vistas orcas nas águas de Cabo Verde. É algo raro, na sua opinião, e quando são vistas é porque estão perseguindo grandes cardumes de atum. São animais cosmopolitas, podem ser vistos em todos os oceanos do mundo. Estão em zonas com águas mais frias. É verdade que eles são muito migratórios, por lo tanto, o que fazem é seguir as suas presas, por exemplo, o atum, que passa pelas ilhas de Cabo Verde. É muito emblemático, é um animal muito grande, gosta de jogar com as embarcações. É muito giro, é muito lindo, então é uma observação bastante emotiva. O biólogo adianta, no entanto, que é preferível não interagir com as orcas. É deixar elas, se querem elas jogar, mas não interagir ativamente com elas.
evitar e tentar fazer natação com eles, ou mergulho com eles. Não se tem registrado nenhum ataque a ser humano em orcas em liberdade. O gestão é sempre tipo manter a precaução, né? Não tentar fazer mergulhos com elas, simplesmente continuar a navegação e desfrutar da companhia destes animais. É a natureza a falar por si e a orca lá continuou o seu percurso. Já temos 13 horas mais 21 minutos. O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas refuta a informação avançada à Rádio de Cabo Verde pelo presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, SOCA, que afirmou estar o Ministério da Cultura em dívida para com a SOCA no montante de 5.926.054 escudos referente à taxa de compensação equitativa pela cópia privada relativa ao primeiro trimestre de 2024. O diretor-geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, fazendo uso do direito de resposta, apresentou os justificativos das transferências e os comprovativos do montante à SOCA, afirmando que não há, neste momento, pendência alguma. Joana, conta-nos os detalhes. No dia 2 de junho, divulgamos uma notícia em que o presidente da SOCA dizia que estava a aguardar do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas a transferência de mais de 5.000 contos referente à taxa de compensação equitativa pela cópia privada relativo ao primeiro trimestre de 2024. Mas o diretor-geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, Ivanildo Fernandes, desmente esta informação hoje em conferência de imprensa. Foi comunicar logo no ano passado, logo que foi feita a primeira transferência, foi comunicar através do e-mail que temos aqui. Entretanto, aqui para talvez o que se calhar suscitou aqui alguma dúvida é que, por norma, as transferências são feitas no final de cada trimestre. Entretanto, durante o ano 2024, as duas sociedades foram alvos de uma auditoria financeira, o que com orientações da Inspeção-Geral das Finanças, em que se orientava que a transferência fosse suspensa, até que fosse uma suspensão temporária, até que fossem esclarecidas algumas questões que precisavam ser clarificadas. Então, a partir do mês de julho de 2024, retomamos então com as transferências. Foi feita a primeira transferência no dia... A primeira transferência foi feita no dia 15 de julho de 2024 e os restantes nos meses seguintes. Efetivamente, Ivanildo Fernandes nos mostrou cópia do comprovativo de transferência e do e-mail enviado ao presidente da SOCA, lhe informando da referida transferência. Todas as transferências que são feitas no final, após o processo ser concluído, é enviado um e-mail com o comprovativo da respectiva transferência. Da nossa parte não há nenhuma falha de comunicação nesse aspecto, porque há uma comunicação trimestral. Trimestral. Sempre que é feita a transferência, que já temos os comprovativos de transferência, notificamos as duas sociedades, tanto a Sociedade Cabo-Verdiana de Música como a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, comunicamos em que as transferências já foram feitas. Declarações do Diretor-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, dizendo que efetivamente a transferência foi feita e não há dívida nenhuma para com a SOCA. E o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, apresentou hoje ao chefe de Estado o dossiê da candidatura do campo de concentração de Tarrafal a património da Unesco. O Presidente da República promete a nível nacional do continente, também junto à Unesco, em estreita colaboração com o Governo, promover a candidatura do campo de concentração de Tarrafal a património mundial da Unesco. Declarações proferidas pelo chefe de Estado depois de ter recebido hoje o Ministro da Cultura para apresentar o dossiê da candidatura, cuja candidatura deve, o mais tardar, dar entrada até setembro do próximo ano, conforme a Joana Lopes.
Do campo de concentração de Tarrafal de Santiago, Património Mundial da Unesco, será apresentada de forma conjunta por Cabo Verde, Angola, Portugal e Guiné-Bissau, mas liderada por Cabo Verde. Um gesto de afirmação da memória histórica comum e de compromisso com a valorização do património ligado à resistência e à luta pela liberdade. O Presidente da República, após ter recebido o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, que se fez acompanhar da Comissão Técnica que lidera o dossiê, prometeu o seu engajamento para que o campo de concentração do Tarrafal seja classificado como património da humanidade. Nós vamos acompanhar todo o trabalho técnico que o governo vai fazer e vamos, a nível do continente africano, enquanto champion para a preservação do património natural e cultural de África, promover esta candidatura e junto da Unesco, em estreita cooperação com o governo e junto de outros parceiros a nível internacional, vamos trabalhar de forma muito estreita com o Ministério da Cultura, o governo, para fazer a promoção desta candidatura. O ministro Augusto Veiga assegura ter conseguido do chefe de Estado o comprometimento esperado para que o campo de concentração seja classificado como património mundial e traduzir assim o reconhecimento da urgência de proteger bens materiais ameaçados por transformações sociais e económicas, assegurando a sua transmissão às gerações vindouras. Claro, nós contávamos com essa resposta positiva e o Sr. Presidente deixou exatamente esse engajamento para trabalhar em conjunto conosco e com o Ministério da Cultura, porque é uma candidatura que é de todo o país, é liderada por Cabo Verde, mas também engloba a Guiné-Bissau, Portugal e também Angola. O processo está em andamento. Nós fizemos uma apresentação de uma pré-candidatura o ano passado, foi aceite em outubro do ano passado e neste momento a comissão técnica está a trabalhar no terreno e nós teremos que apresentar no máximo até setembro de 2026 o processo completo. A apresentação de hoje ao chefe de Estado se enquadra no plano estratégico de encontros com entidades públicas nacionais, reforçando assim a mobilização institucional e comunitária em torno desta causa. 3 horas mais 28 minutos. Os Estados Unidos e a China já alcançaram um acordo sobre o comércio. A garantia foi dada por Donald Trump através das suas redes sociais. Numa publicação na sua rede social, o presidente norte-americano confirmou que o acordo está feito, carecendo apenas da aprovação dele próprio e do presidente chinês Xi Jinping. O presidente Donald Trump anunciou ainda que os Estados Unidos vão receber minerais de terras raras da China ao abrigo do novo acordo comercial e que as tarifas sobre os produtos chineses vão aumentar para 55%. Em troca, Donald Trump disse que os Estados Unidos vão fornecer à China o que foi acordado, incluindo permitir que estudantes chineses frequentem faculdades e universidades norte-americanas. O presidente republicano tinha começado recentemente a restringir a presença de cidadãos chineses nos campos universitários nos Estados Unidos. A nova taxa alfandegária de 55% representaria um aumento significativo em relação à taxa de 30% fixada na Suíça durante as conversações no mês de maio. O presidente norte-americano garantiu ainda que a relação com a China é excelente e que irá trabalhar de perto com Xi Jinping para abrir o mercado chinês aos produtos norte-americanos. Um avião Boeing 787-8 Dreamliner da Air India com destino a Londres despenhou-se à descolagem de um aeroporto da Índia. A bordo seguiam 242 passageiros de várias nacionalidades e membros da tripulação. A informação foi avançada pela companhia aérea, que na rede social X deu conta do número de pessoas que seguiam a bordo, assim como das suas nacionalidades. Até o momento não é ainda conhecido o motivo do acidente, nem o número de feridos em terra. O ministro indiano da Aviação declarou estar chocado e devastado
assustado com a notícia do acidente. O caso é o primeiro grande acidente envolvendo um Boeing 787 Dreamliner desde que a aeronave entrou em serviço em 2011, segundo o resumo estatístico de acidentes com aviões comerciais a jato da Boeing. Segundo a empresa, há mais de 1.175 aparelhos Dreamliners em serviço, que representam 2.100 voos por dia. Um especialista em gerenciamento de risco, ouvido pela CNN Brasil, aponta como possíveis causas a falha de motor, excesso de carga e planejamento inadequado de voo. No entanto, o especialista ressalta que é necessário aguardar a investigação técnica para determinar os fatores exatos que levaram à sequência fatal. O Boeing 787 Dreamliner, em operação desde 2011, tem um histórico marcado por polémicas envolvendo questões de segurança. Logo no início da sua operação, a Japan Airlines enfrentou problemas com incêndios nas baterias do avião. O sistema elétrico avançado, embora optimize o uso de energia, causou diversos problemas ao longo dos anos, levando a períodos em que a aeronave ficou proibida de voar. O especialista aponta que o Dreamliner utiliza uma eletrónica muito sofisticada, incluindo o sistema que substitui grande parte do sistema hidráulico por componentes eletrónicos. Esta complexidade tecnológica, embora inovadora, pode apresentar riscos à segurança. Vamos então aguardar para saber um pouco mais do que é que aconteceu com este aparelho de Boeing, da companhia Air India, que despegou quando descolava no aeroporto da Índia e provocou a morte de pelo menos 242 pessoas. Ainda não se sabe ao certo quantas pessoas em terra ficaram feridas ou então perderam a vida na sequência deste acidente aéreo. Já ultrapassamos o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 31 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Temos neste momento um aparelho da TACV que partiu de São Nicolau, vai em direção ao aeroporto internacional Mir Cabral da Ilha do Sal e aterragem prevista daqui a 15 minutos, sensivelmente. Este aparelho da TACV que partiu de São Nicolau e vai para o Sal. E sobre a Ilha do Fogo, em instantes visualizamos um aparelho, é um Cessna, parece-me que é um avião privado, fez várias voltas no sul do concelho de São Felipe, várias vezes. Neste momento o avião está em terra no aeroporto de São Felipe. Não conseguimos apurar o porquê da presença desta aeronave que tantas voltas fez aí sobre a parte sul da Ilha do Fogo. De resto, que temos estão outras aeronaves que estão a aproximar-se do nordeste do arquipélago, vão para o Sal e para Boa Vista, e os da TAP que normalmente fazem a ligação de volta para Lisboa neste momento já estão no ar. O que partiu de São Vicente deve aterrar às 5 horas e 57 minutos no aeroporto de Lisboa, partiu um pouco antes do horário previsto, deveria ter partido às 12 horas e 30 minutos e acabou por sair de São Vicente às 12 horas e 14 minutos, em consequência também vai chegar antes em Portugal às 5 horas e 57 minutos. De resto, conforme dissemos, aeronaves que estão a fazer a travessia do corredor atlântico e que outros que vão para o Sal e para Boa Vista no transporte de turismo. Em relação à movimentação marítima, o movimento é muito tímido. O único ferro a navegar neste momento é o Dona Tututa, que partiu do Porto da Palmeira na Ilha do Sal, deve ir em direção ao Porto de Sarrei na Boa Vista, mas ainda o Dona Tututa encontra-se ao largo, aí está muito perto da Baía da Mordeira, ainda sequer alcançou o extremo sul da Ilha do Sal. É expectável então por volta das 15h30, 16 horas, o Dona Tututa esteja no Porto de Salrei, na Boa Vista. Falamos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas solunares, em relação aos melhores momentos para a pesca. Além de outras informações, para esta quinta-feira, 12 de julho, o sol despontou às 6 horas 3 minutos mais 58 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 3 minutos e 58 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, vai sair pelo sudeste quando forem 20 horas mais 27 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 0 horas e 42 minutos, e a seguinte aconteceu em instantes às 13 horas e 21 minutos. A primeira pré-mar foi às 7 horas mais 8 minutos e a seguinte vai acontecer à noite às 19 mais 23 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 12 horas e 39 minutos até às 14h39, quer dizer que este é um bom momento. Amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será à 1 hora e 18 minutos e a seguinte será às 13 horas e 59 minutos e a primeira pré-mar às 7 horas mais 44 e a seguinte às 20 horas mais 1 minuto. Em relação à pesca, esta sexta-feira, as previsões indicam que amanhã poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos da 1 hora e 7 minutos até às 13h07, ou então mira das 13 horas e 32 minutos até às 15 horas e 32 minutos. Já temos 13 horas mais 34 minutos. Vamos aos títulos.
Dissemos que uma inspeção feita apenas 5% do total dos produtos importados através do Porto da Praia nos meses de março e abril aponta para subfaturação na ordem dos 62 mil contos e a perda de impostos de mais de 30 mil contos. Pontinha de Janela em Santo Antão com Cara Nova após a inauguração da primeira fase de requalificação urbana e ambiental da localidade. O Ministério da Cultura desmente soca e diz que nada deve à organização. Avistamento de uma orca conhecida por baleia assassina na Ilha do Sal preocupa pescadores. Queda de avião Boeing da Air India provoca mais de 2 centenas de mortos. Foram assim as notícias no Jornal da Tarde com Anatólio Lima. Teremos os títulos de volta às 14 com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.